Salve rapaziada, aqui quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um incrível episódio do nosso amado Pipoca Vegana. E hoje ainda continuamos na corrida do Oscar e iremos falar dos filmes que é um dos, assim, queridinhos da premiação, que se tornou um dos queridinhos, uma das certezas da temporada do Oscar. Hoje iremos falar de A Verdadeira Dor. Cara, esse é uma das maiores certezas que vai ganhar pelo menos uma estatueta específica. E nós hoje vamos descobrir se ele de fato ele é bom, se de fato a atuação do Kieran Culkin é tudo isso, como que vai estar do Jesse Eisenberg. E, cara, assim, quando eu fiquei sabendo assim, um pouco do filme, eu confesso que eu fiquei deveras interessado, afinal, pô, estamos falando de um ator que faz muito tempo que não faz tantos filmes mais populares em comparação no início da década de 10, que é o Jesse Eisenberg. Eu acho que até ele mesmo falou que o papel de Lex Luthor prejudicou ele em alguns pontos em sua carreira, mas que não só na atuação que ele retornou, que ele fazia alguns papéis esporádicos, mas foi sua estreia na direção. E também o Kieran Culkin, a gente viu um papel dele provavelmente fora de Succession, né, que foi finalizada no ano passado, retrasado, se eu não me engano. E, cara, acho que tava muito ansioso pra ver como que ia ser o resultado final disso tudo. E vou te falar, cara, o filme, ele é muito bom. Ele é um filme muito divertido. Não é um filme, nossa, é o filme mais original do mundo e tal. Isso com certeza eu cravo que não é. Não é o mais original, mas é o filme que o Oscar ama premiar em termos de atuação, em termos de delicadeza, em termos de tudo. Eu acho que A Verdadeira Dor, ela justifica o hype, ela justifica algumas certas conquistas. E, cara, falando um pouco mais do filme, eu acho que foi uma estreia muito ousada, assim, do Jesse Eisenberg. Ele pega um tema que aborda muito a questão do luto, a questão da depressão silenciosa quando ela é principalmente estourada. A gente tá falando também do como que foi a questão eh, a questão da tentativa de suicídio do Benji devido à morte da avó. E consequentemente o David ele fica meio assim, tipo: "Caramba, minha vida tá passando tão assim, tô tão focado em apenas no meu nicho que acabei quase deixando, que eu quase nem ia ver uma pessoa que eu cresci vendo junto, aí ela ia acabar falecendo, não vi, não dei a devida atenção". Então o filme ele fala sobre essa questão do luto silencioso, a questão de você não observar os sinais, a questão de e isso é uma coisa muito legal. Eu achei que o filme ele foi muito ousado, não só por abordar isso, que também é um assunto muito recente, mas é pegar esse assunto recente e fazer uma mistura com o passado. Por que com o passado, Enzo? Porque ele pega isso tipo, qualquer pessoa por exemplo, se encontra uma situação delicada, ela tentaria em qualquer lugar para poder espairecer um pouco a cabeça, tentar afastar um pouco as memórias daquela pessoa que acabou se partindo. E nesse filme, eles já vão logo para a origem da avó deles, que foi a que acabou falecendo, que eles vão viajar para a Polônia. E consequentemente eles fazem uma viagem que, tipo, mexe diretamente com a religião deles, mede diretamente com a questão do que foi uma dor muito específica para o povo judeu, que é as passagens, por exemplo, de lutas, por exemplo, de nações contra o nazismo, foram no campo de concentração, por exemplo, e nessa verdadeira dor, de uma certo modo, eles atravessam a dor do parto, a dor da quase perda, a dor do distanciamento em um país que viveu essa dor tão intensa. E eu achei que isso foi uma parada muito bem colocada, uma parada muito bem construída, não foi algo simplesmente jogado. Eu achei isso muito criativo e achei que o filme ele
como ele é uma espécie de road movie, um filme que, tipo, que se passa de uma certa forma na estrada durante, mostrando os diversos caminhos e tudo mais, eh, dos países europeus, mas principalmente, assim, da Polônia em si, eu gostei de como eles conseguiram, tipo, aproveitar tudo ao seu redor para poder construir uma trama muito sólida, não tão pesada, sabe. Por mais que mexesse com assuntos pesados, eu achei muito legal a forma como isso foi trazido em tela, do ponto de vista de que simplesmente, pegou um homem que tinha que tem um excesso de carisma, um excesso de compaixão pelos outros e tudo mais, que se encontra num momento muito grande de depressão, um momento muito grande de ostracismo social, que que fica do lado, é primo de uma pessoa que é totalmente oposto dele, no sentido social, que é mais tímido, que pensa demais, que não exala nem eu acho que 1% do carisma que o primo dele é com outras pessoas e tal, mas que também já tem uma vida resolvida. E essa divergência de mundos que faz com que, tipo, a dinâmica entre o David e o Benji, ele torna uma dinâmica muito mais saudável, sabe. Porque quando eu lembro que o filme ele foi lançado, assim, muito se falava sobre esse filme, eu jurava que era uma espécie que, tipo, ia haver uma divergência muito mais constante, de tipo, de briga constante, tudo mais constante. E a divergência não era uma divergência, tipo, de xingamentos, de tipo: "Ó, você é um merda, você é um lixo", algo algo que ocorre, por exemplo, em alguns filmes de road movie, que é tipo, ocorre um momento em que os 2 personagens principais, eles acabam, discutindo e discutindo com palavras feias e tudo mais. Não, isso aí foi uma discussão sólida, uma discussão que eu achei muito legal, que a cena do restaurante, que o David ele vai lá e fala mais do Benji, ele tentou se suicidar e tals, e é uma parada que me faz com que eu odeie ele, pelo fato que a memória que eu tenho dele é uma memória dele estático no sofá, com uma tentativa após uma tentativa de tirar de um atentado contra a própria vida, mas ao mesmo tempo que eu odeio ele por isso, o fato dele não ter valorizado as pessoas que se encantam com o jeito dele, eu amo pelo mesmo motivo, pelo jeito dele, pelo jeito que ele conquista as pessoas, do jeito que ele é cativante e tudo mais, sabe. Ele é um cara único, né, mano, e essa cena, uma cena tão assim bem construída, uma cena que, cara, eu achei o filme muito legal, no sentido de, tipo, por mais que fosse sobre 2 pessoas, o filme claramente é o ponto de vista do David sobre o Benji, e pouco a gente viu. É legal, mas eu acho que pelo filme ter apenas 1h30, acho que poderia ter mostrado também um ponto de vista a mais do Benji, que sobre o David ou sobre ele mesmo, sabe. E o filme tipo, ele traz tanto o ponto de vista do David sobre o Benji, que a gente mal sabe o que o Benji, por exemplo, tá pensando. Muitas das vezes é algo subjetivo do espectador, tipo, não só nesse a gente imaginar como é que foi a cena, que eu acho que nem precisava mostrar, eu acho que é algo muito forte, mas, por exemplo, a cena que, por exemplo, estão descendo do aeroporto, daí o David olha pra trás e pega o Benjen bastante pensativo, a a a gente vê as expressões corporais do Benjen, ele bastante indo de altos e baixos, e consequentemente de ver isso de uma forma que como se tivesse sendo, entre aspas, "exagerado", ou que ele tivesse constrangendo o David e tudo mais, e cara, não, sabe. É uma forma que eu achei que o filme foi uma sacada muito interessante, mas ao mesmo tempo que poderia ter explorado mais, sabe. Tipo uma parada bem Nickel Boys, já falando assim, dos filmes do Oscar, sabe, claro, não fazer o filme em primeira pessoa exclusivamente, mas tentar trazer os pontos de vista de uma pessoa e de outra, e ainda mais um filme que tinha uma margem muito grande para poder mostrar, afinal é um filme de 1h30.
Mas, de uma certa forma, isso não é algo ruim, isso é algo que, tipo, é a estreia do Jesse Eisenberg e tals, e acho que ele queria aproveitar o talento natural do ator e todo o seu repertório, assim, tudo mais. Eu, obviamente não vou falar isso agora, falar apenas no bloco das atuações, mas isso meio que credibiliza sempre pra mim. Por mais que o David ele tenha as questões dele e tudo mais, pra mim só consolida o fato do Bang ser o protagonista nato desse filme, nato, 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 nato. Carrega o filme muito nas costas, com as partes mais humorísticas, as partes mais dramáticas e tudo mais. E cara, uma outra coisa que que me pega muito é o fato também de eles serem tão minuciosos com algumas coisas, sabe, tipo, eu já falei, a cena, por exemplo, que eles vão para o campo de concentração. Sabe, aquela cena em que eles vê as cinzas, que ele vê os campos mesmo, sabe, aquela cena uma cena tão, assim, na pegando o ponto de vista da vida real, eh, já uma cena forte por si só. Já deve ser uma experiência muito forte para quem tem a oportunidade de visitar o os campos de concentração. E você visitar o campo de concentração, em meio ao processo de luto, no caso que é no caso dos primos, o caso um processo de refugiado de guerra, assim, que foi o caso também de um dos membros da turma deles lá que estava fazendo a expedição, que no caso é o Elod. Cara, é uma parada que o filme ele e também de outros grupos, de outras pessoas que estão fazendo a conversão para o judaísmo e tudo mais, cara, isso é uma parada que o filme ele ele busca ser muito respeitoso, ele busca ser muito, mas muito respeitoso. Isso é uma parada muito legal do filme pra mim, sabe. Uma coisa que me cativa e me cativa muito, muito, muito mesmo. Traz pra mim um filme ele muito mais humanista, muito mais com um toque de sensibilidade que exige para esse certo tipo de filme, sabe. Pra mim é uma coisa que o filme ele conseguiu acertar de uma maneira muito exímia. Cara, e também eu acho que até para encerrar um pouco, para falar sobre o roteiro, eu acho que a mensagem de todo esse filme, ela também é muito subjetiva, né. Ela a gente fala: "Ah, qual seria então a verdadeira dor?". A verdadeira dor do personagem do Bendy, ele lidar com a morte da avó dele, ele lidar, no caso, o David lidar com a imagem do primo dele, que ele era muito próximo, acabar também, tentando com a sua própria vida, a verdadeira dor pode ter sido também, o fato do a verdadeira dor que seria, tipo, a verdadeira dor no filme foi ter juntado, várias pessoas que tiveram essa conscientização, fizeram todo um caminho em torno de uma tragédia amplamente conhecida que infelizmente aconteceu na história do nosso planeta, da história da nossa civilização, que foi a história do Holocausto. Será que essa é a verdadeira dor? Será que a verdadeira dor é do luto? Será que a verdadeira dor é a possibilidade de perder alguém? Será que a verdadeira dor é ou será que a verdadeira dor é o fato de naquela reta final, onde simplesmente o David ele volta à vida normal dele, com a família e os filhos dele, e a filha dele no caso, enquanto o Benji ele meio que retorna à sua vida normal, à vida real, que é ele está submetido a altas quantidades de maconha e morando no porão da mãe da mãe dele, sabe. Qual será que é a verdadeira dor? Sabe, eu acho que o final do filme ele deixa muito, aberto para discussões, sabe, tipo, será que a dor de fato, a viagem ela serviu para alguma coisa? Será que, tipo, a dor do luto ela precisava ser algo tão simbólico? Igual, por exemplo, colocar uma pedra em meio a um local para simbolizar essa lembrança da avó deles, a questão de eles passarem por um local que é próximo da religião deles, sabe? Será que a verdadeira dor é o fato de não precisar haver um simbolismo, afinal, quando eles foram pra casa da avó deles, vai lá e pensa: "Pô, mas você tá colocando se você vai homenagear alguém, homenageie em cima do caixão,
não na não como se fala, né, na frente da porta de alguém, porque essa alguém mora lá e ela pode tropeçar, cara, sabe. E, tipo, mostra que a vida continua. Será que a verdadeira dor é aquela que a gente tem que seguir em frente? Eu acho muito legal como o filme ele, o final do filme ele abre margens para muitas discussões, ele dá recursos de sobra para o final ele ser muito aberto e subjetivo, mas não é um final que é aberto, mas por culpa do enredo em si, que é algo muito, necessariamente algo mal feito, mas simplesmente pode ser algo que vai de acordo com a sua interpretação e também com a sua vivência, com o seu ponto de vista. Isso é uma coisa muito legal e muito interessante. E cara, agora falando também um pouco dos detalhes técnicos, eu acho que a direção do Jesse Eisenberg ela foi muito boa mesmo. Eu gostei bastante. Eu acho que por mais que a história ela ela tenha sido muito minuciosa, mas típico de um road movie, em alguns elementos, como por exemplo, o caso do prosseguimento de um país para o outro e etcétera. O Jesse Eisenberg eu gostei muito do fato dele utilizar uma montagem mais a planos sequências, ele utiliza pouco a questão dos cortes, e quando ele faz a questão dos cortes, é uma parada muito legal, porque os cortes ele faz questão de utilizar eles para aproximar, a gente poder entender melhor o sentimentalismo que se passa nos olhos dos 2 primos, né, tanto do Bendy, principalmente do Bendy, mas também do David. E isso é uma parada muito legal, sabe, porque, tipo, por exemplo, a cena que eles estão observando o mural, assim, que eles chegam na Polônia, que tem aquele corte que, tipo, é o corte na mural, e é o corte do rosto do Bendy, é o corte na mural, é o corte do rosto do David. Daí logo em seguida é o corte na mural de novo, e consequentemente o corte dos 2 juntos olhando para para o mural. Isso é uma parada muito legal, cara. Eu gosto quando o diretor ele, tipo, utiliza os cortes a seu favor, algo para criar algo artístico, mas também prioriza algo que vai trazer mais veracidade para o filme, ele vai trazer mais realismo, vai trazer algo que, tipo, é contínuo, é direto, sabe, não essa cena, uma cena também do restaurante que o David vai lá e desabafa. A cena, por exemplo, que eles estão no terraço, que foi entrava a única discussão deles no filme, sabe, mano, é uma cena muito foi uma cena muito bem conduzida, uma cena muito bem editada, muito bem montada. Eu amo muito quando o diretor faz isso, então e além também dos fatos, além também da trilha sonora, sabe, ele tentar fazer algo mais contemporâneo, fazer algo mais artístico, uma trilha sonora mais artística, uma trilha sonora mais, eh, bem entre aspas, moderna, mas não moderna, tipo, com músicas modernas, mas, tipo, com uma orquestra mais no fundo e tudo mais, evitando o uso de, por exemplo, de trilhas sonoras que você faz em estúdio, por exemplo, mas sim tentar fazer algo mais condizente, por exemplo, ao clássico dos países europeus, sabe. É uma parada muito legal, uma coisa que o Jesse Eisenberg pra mim acertou muito, ele aproveitou todo o seu espaço a seu favor, porque a Europa ela é repleta de ângulos ideais para poder gravar filmes, sabe. E se os filmes americanos tivessem essa consciência a mais, de quando for pra Europa sair, sei lá, da da baixa temperatura quando vai estar em Londres ou na Rússia, e tentar aproveitar campos mais abertos igual, por exemplo, foi na Polônia e tudo mais, cara, filmes mais assim, filmes, como esse vão ser muito mais vistos, muito mais aproveitados e vão meio que ditar entre aspas, uma tendência. Mas vamos lá, uma excelente estreia na direção do Jesse Eisenberg. E cara, falando das atuações, vou pegar obviamente 2, né, o Jesse Eisenberg uma coisa que eu admiro, eu amo esse ator, eu gosto muito desse ator, mas ele é uma coisa muito engraçada que eu vou falar, pode parecer hipocrisia, mas não é. O Jesse Eisenberg, eu vejo muito que ele é um ator muito conformado, que ele tem poucos papéis que ele foge da casinha.
que tipo, ou ele é um cara sociomaníaco, ou ele é aquele cara, tipo, ah lá, nerdzinho atrapalhado, que fala as coisas rápidas de uma maneira muito debochada, sabe. Eu vejo muito que ele, tipo, pra mim, até quando mostrou ele com a filha dele, casado e tudo mais, eh, pra mim parece que o Jesse Eisenberg ele ou não, talvez possa ser pela aparência dele e tudo mais, obviamente que isso nem entra em questão, mas às vezes dá a sensação que, tipo, um filme que ele atua do mesmo jeito que ele atuou nesse, ele é um universitário que está prestes a criar o Facebook, e no outro ele já é pai e lida com as questões igual falou, do que ele apontou, do toque e tudo mais, que eu acho que poderia ter sido explorado mais, mas igual eu falei, uma das coisas que eu gostei, mas acho que poderia ter mas poderia ter expandido um pouco mais isso, foi que o filme se trata sobre a visão do David sobre, perante o Benji e pouco fez o contrário. Então a atuação do Jesse Eisenberg eu acho que poderia ter exigido mais coisa, ele poderia ter exigido mais, poderia ter tentado mais, sabe. Acho que quando o diretor, ele um ator se coloca também no mesmo papel de diretor no mesmo filme, ele pode ter a capacidade de poder se permitir um pouco mais. Eu acho que poucos eles conseguem fazer isso, sabe, tipo, eu vejo muito que o próprio o Clint Eastwood, ele por exemplo, em Gran Turino, ele é um exemplo muito bom. Eu acho que o John Krasinski, ele foi um exemplo muito bom também, Um Lugar Silencioso, que ele dirigiu e atuou também, sabe. Eu acho que poderia ter sido e até o Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela, mas eu acho que o Jesse Eisenberg, ele poderia ter tentado mais, falar: "Pô, agora que não tem ninguém conduzindo a mim, por que eu não posso tentar fazer algo diferente?". Mas tudo bem, não foi uma atuação ruim, mas foi uma atuação a mais do mesmo, mas que eu acho que também que ele priorizou muito dar um espaço muito maior para o principal destaque dos filmes e também da premiação, que é o Kieran Culkin. Cara, o Kieran Culkin, ele atuou igual o Kieran Culkin. Pô, Enzo, mas você não acabou de criticar o Jesse Eisenberg por conta dele ser a mesma pessoa? Sim, mas a questão é, o Jesse Eisenberg, ele já tem uma rodagem muito grande no cinema. Então a nossa única referência do Kieran Culkin é em Succession. E literalmente o Roman Roy, ele é o Benji, só que uma versão muito mais emotiva, muito menos sociopata e muito menos depravada em muitos momentos, sabe. E uma coisa muito legal, porque a linguagem corporal do Kieran Culkin é uma coisa que eu acho muito foda nele, é uma coisa que eu pago pau pra esse ator, porque às vezes você, tipo, você não sabe se é ele atuando, se é ele sendo ele mesmo, porque ele às vezes tipo, pra quem não pra quem acompanha, tipo, vê o Kirk nos Tapetes Vermelho e tudo mais, você vê que ele é um ator que é mais irônico, é um pouco mais debochado e tudo mais, isso é pra vida, não é só a persona dele apenas em Succession, sabe. E o jeito como que ele se expressa, o jeito como ele atua, o jeito como ele passa uma linguagem corporal, é uma parada muito legal. E ele tem um timing tão bom para a comédia, quanto também para o drama. Quem não se lembra de Succession sabe o que eu tô falando. Eh, o timing dele de, ao longo das temporadas, advendo mais camada do personagem dele, não apenas ser um personagem safado, mas safado que eu falo, tipo, no sentido sexual, tá, mas também no sentido mais dramático, né, a questão de ele ser o filhinho do papai. E nesse aí não, nesse aí, tipo, ele passa toda a melancolia exigida para o personagem dele. Toda uma melancolia, todo um olhar mais distante, um cara que se perde nos próprios pensamentos, na qual parece que os pensamentos dele é mais uma prisão do que um refúgio, sabe. Eu amei muito isso, eu amei como o Kieran Culkin, ele tá subindo cada vez mais, nos Estados Unidos, eu acho que o mundo merece ver a como esse ator, ele é brilhante, sabe, tipo, os irmãos Culkin são brilhantes, obviamente que a gente conhece mais do Macaulay, né, o Macaulay Culkin, pelo Eterno Esquecendo de Mim, mas eu acho que o Kieran Culkin,
Ele mostra para o que veio, ele vai lá e, tipo, mostra, tipo: "Opa, minha família não tem só ele, tem eu". E quem viu Succession já sabia, mas agora o mundo tá preparado para ver ele praticamente já garantir o seu Oscar de melhor ator coadjuvante, ganhou no Saga, ganhou no BAFTA, ganhou no Globo de Ouro. Então, cara, isso aí é mais uma garantia. E, cara, é uma garantia que esse filme vai ganhar pelo menos um Oscar, A Verdadeira Dor, que, pra encerrar, é um filme muito legal, um filme muito minucioso, é um filme que tem seus defeitos de direção, até aí ok, que poderia ter sido muito mais, acho que o filme ele foi muito rápido, ele poderia ter explorado um pouco mais, ter tido cenas mais bem elaboradas, e mais longas, tipo, não em plano sequência que eu falo, mas tipo, ter tido mais arcos, e ser menos subjetivo, porém, é uma coisa que, tipo, é a chapéu em ovo, mas é um filme muito bom, um filme muito impecável, uma excelente estreia do Jesse Eisenberg e, principalmente, uma atuação brilhante do Kieran Culkin, que pra mim, ele só vai ganhar o Oscar porque dos atores coadjuvantes, não tem o melhor dele, e meio que é uma tática agora dos produtores de Hollywood de garantir o Oscar, né. E, tipo, ele de longe, ele não é o coadjuvante do filme, ele é o protagonista e, consequentemente, para ele poder ganhar o Oscar, vai falar falando: "Não, participa do coadjuvante", mas entrega uma atuação brilhante, vai ganhar o Oscar e é isso, é um filme muito bom, bem minucioso e muito emocionante. A Verdadeira Dor, nota 8. E é isso, minha rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês, muito mesmo. Não esqueça de nos seguir no canal, estamos disponível não só no YouTube, mas já se inscrevendo e deixando seu like, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Além de também estar presente nas redes sociais, estamos disponível no Instagram e também no TikTok. Além do mais, não esqueça de fechar a sua parceria, de estar presente no mercado digital com a nossa querida e eterna patrocinadora Vmarket. É isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.